A gente sabe que o clima quente, pelo menos aqui no Piauí, é praticamente quase o ano todo. Aí vem as chuvas. A gente não diz frio, a gente diz chuvas. Mas nós estamos há 6 meses praticamente de calor, né? Acho que a última chuva aconteceu há uns quase 6 meses atrás, acredito eu. Muito calor, muito calor. E no BR Obrol o calor tá imenso. Mas eu pergunto pra você, você costuma cuidar dos seus pés? Bom, tem gente que ama andar descalço. Eu mesma sou apaixonada por andar descalço. Ela vai já me dizer se isso pode trazer problemas para quem não tá muito afim de rachar os pés. A Juliette Gonçalves é podóloga, é a nossa convidada de hoje, porque quando a gente fala em BR Obrol é porque tá tão quente, que vários assuntos acabam nos ajudando para a gente trazer pautas interessantes. Mas essas dicas vão valer para o ano inteiro, né? Porque Teresina é muito quente, não é mais novidade, a gente sabe disso, mas está mais quente ainda. E aí a gente às vezes fica pensando, poxa vida, cuidar dos pés no calor deste, muita gente não percebe que tem ressecamento, que tem calosidades. E aí a gente vai trazer algumas dicas aqui com a nossa podóloga. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Então, nesse calor, um dos primeiros cuidados, né, é aumentar a higienização, na verdade, porque aumenta a transpiração dos pés. Então, para você que utiliza calçados fechados, né, tem a necessidade, como você, né, que está sempre com calçado, sim, trabalho social e tudo. Então, é necessário ter um cuidado a mais com esses calçados, uma boa higienização, para que não venha o famoso chulé, né, que nós chamamos de bromidrose dentro da podologia. Então, ampliar esses cuidados, higienização, esfoliação, ao invés de usar lixa, pedras para fazer aquele lixamento, que alguns querem fazer todo dia, mas na verdade optar pelo esfoliante para usar uma vez por semana, evitar o máximo que puder as lixas, a troca de meias diária e também aumentar a hidratação. Pronto, falando de meias, principalmente para os homens, as mulheres geralmente elas usam meias quando elas vão para uma academia, vão fazer uma caminhada, mas os homens praticamente diariamente estão sempre com meias para usar os tênis. Quando a gente fala de pés e meias, é sempre bom estar com as meias. Tem homens que costumam às vezes usar tênis ou sapato sem meia. O que falar sobre esse assunto? Ou meias mais finas e mais grossas? Então, tem uma variedade de meias hoje, né? Tem as de algodão, que são as mais recomendadas, que ela amplia um pouco da tua transpiração, ela absorve um pouco disso e deixa o pé um pouquinho mais seco dentro do calçado. Então, primeiro passo, higienizou o calçado, usar as meias. As meias devem ser trocadas todos os dias e fazer uma melhora na higienização delas, como colocando um pouquinho de vinagre, igual essas dicas foram dadas há pouco. O bicarbonato também serve? Sim, serve sim, porque o nosso pé, ele acaba gerando bactérias, bactérias que chegam até, vem a ser o chulé. Então, evitar isso. E aí tem pessoas que não gostam de usar a meia. Então, toda a transpiração que teu pé ocorrer vai direto para o calçado. Então, fica mais difícil ter um cuidado desse calçado futuramente. Além das meias, o que chama atenção é que muitos homens gostam de usar ou talquinho ou spray. O que seria recomendado? Pode-se utilizar os dois. O recomendável para esse tempo que está mais quente são os spray, porque com muito excesso do pó dentro do sapato, ele pode acabar gerando um pouco de sujeira ali dentro. E lembrando que o talco deve ser colocado diretamente na pele do pé, então se coloca a meia. Tem pessoas que jogam dentro do calçado, sim, e não é recomendável, porque o que promove o mau cheiro dos pés é o próprio pé e não o calçado. Vamos falar dos fungos que muitas vezes ocorrem, principalmente nas unhas dos pés, né? A gente sabe que tem uma certa idade de algumas mulheres que essas unhas, às vezes, elas ficam quebradiças, né? Só que o que a gente percebe? Tem gente que não enxuga bem esse pé. Aí você falou do talquinho, que muitas vezes coloca no sapato, às vezes não usa meia. E assim, o calor com a umidade também favorece alguns fungozinhos, né? Isso. Então, assim, primeira, né, como a gente já comentou lá atrás, da higienização, ter uma escovinha específica só sua para fazer essa escovação das unhas ali durante os banhos.
E também observar se o teu calçado não está muito apertado, porque quando esse calçado está muito apertado, ele acaba machucando um pouco a lâmina das unhas, né? Machucando as unhas e promovendo aí um fungo, possivelmente, porque assim a unha vai ficar fragilizada e o fungo daquele calçado, por exemplo, se não estiver bem higienizado, pode acabar acometendo as unhas. Agora, Juliette, nessa época de calor, nesse BR-Brol, o que as pessoas mais acabam dizendo que acontece com os pés delas e que você tem observado que é uma dica que você possa dar para quem está em casa? Então, primeira dica é a secagem dos pés. Tenha uma toalha de rosto ali separada só para quando você sair do banho fazer essa secagem. Muitas vezes o que é que acaba acontecendo? Você pensa que está num lugarzinho quente, como esse nosso. Ah, não precisa, já não estou sentindo ele molhado, então tá seco. Mas na verdade o pé ainda está úmido. Então o ambiente úmido dos pés é o lugar preferido para os fungos, que é onde entra o probleminha das unhas, porque você não faz a secagem das unhas e ali naquelas bordinhas que está um pouquinho comprida, às vezes a unha está um pouquinho longa, é onde o fungo permanece. Bom, nós temos na telinha algumas imagens que estão sendo mostradas e nós gostaríamos de mostrar para quem está em casa também assistindo o programa. Nós estamos vendo algumas rachaduras, algumas peles que estão soltando, que isso acontece muito, né? E aí eu pergunto para você, andar numa época dessa, de chinelo ou descalço, o que não favorece e o que favorece? Então, andar descalço é bom para o nosso organismo. É quando você percebe, né? Você tem aquele contato direto com o chão, mas observar o local que você está andando. Quem tem os pets, por exemplo, em casa, não é muito recomendável andar descalço. Que eles acabam deixando as suas sujeirinhas ali, não é muito recomendável. E observar também que esse ressecamento, essa descamação pode ocorrer devido a praias e piscinas. Quem gosta muito de piscina, o cloro nessa época, o cloro ele desidrata a pele. Então, ter um cuidado a mais que quando retornar desses ambientes, aumentar a hidratação, porque aí evita essa descamação. E os calçados, você vai notando como é que ele deixa o seu pé. Notou que está ressecando, que está machucando de um ladinho, você vai trocando esse calçado. Nós estamos vendo um pezinho aí com muita rachadura. O que falar dessas rachaduras? Então, as rachaduras, ela é um problema de atrito. Cada vez que você pisa de uma forma errada, de repente a sua marcha, a sua caminhada, a sua pisada está errada e promove também essas rachaduras. O que pode acontecer é de você, além de ampliar a hidratação, procurar um calçado que tenha um amortecimento, para então evitar esse atrito. Muito bom. O chamado, nós temos aqui a pergunta aqui do nosso querido Ed. O Ed mandou uma pergunta aqui, o chamado calor do fígado, é isso? Do figo. Sim. Pode se chamar de fungo? Pode, mas o que acontece muito com esse tipo de calosidade é bactérias. São esses calinhos aqui? Não. Não. Esse daí, ele é o olhinho de peixe. O olhinho de peixe. Quem costuma ter... Eu queria que você respondesse a pergunta do Ed. Então, o que acontece muitas vezes com o chamado calo de fígado, né? Muitas vezes é justamente por conta do fígado, que está com algum problema, não tem uma hidratação correta, você não está se alimentando, bebendo água como deveria. E os pés, ele é um demonstrativo de como está a saúde do nosso corpo. Como é apresentado? Ele começa com uma descamação, você não entende o porquê, e ela vai incomodando e em alguns momentos dá uma coceira também. Não só no pé como nas mãos também? Sim, acontece nas mãos também, mas nos pés quase sempre devido aos calçados fechados. Pronto, ó, inclusive a gente estava mostrando essas pelezinhas, né, que as pessoas costumam até dizer, olha, cuidado, que você pode estar com problema no fígado, né? Muitas pessoas às vezes dizem, mas é importante que se continuar, persistir, procurar um especialista, Sim, né? É sempre bom estar com os exames em dias, né? Sim. Por exemplo, pessoas que têm hiper ou hipotireoidismo, pessoas que têm psoríase, os pés eles acabam se apresentando muito mais rápido, os problemas, né? Esses problemas de saúde, você acaba notando pelos pés. Então, é sempre bom estar com os exames em dias, verificar como é que está a própria saúde. Né? Ter certeza, na verdade, do que está acontecendo com a sua saúde, porque essa questão de você achar é que é o grande problema. A gente acha e a gente não sabe de nada. Quem sabe é o especialista, né? Então é bom a gente não ficar guardando esses probleminhas em casa. Inclusive pé é algo que as pessoas sempre colocam em último plano, né? Em último plano. Você cuida do cabelo, cuida do rosto e os pés, tadinho, ficam só lá gosta do que tá à abandonados. mostra, né? E os pezinhos estão lá. Vamos falar também da questão dos
calos em dedos? Muitas pessoas acabam elas mesmas fazendo o procedimento da retirada do calo. O que falar? Então, primeira coisa, não mexer. Sim. Procurar sempre um especialista, porque o calo, de tanto que você usou aquele calçado, ele acabou acontecendo. Você causou tanto atrito ali naquele local. E o que acontece? Os calinhos em cima dos nossos dedos, né? Saltinho mais apertado. Então, saltos. Para você que precisa usar o salto todo dia, a mulher, usar esse salto um pouquinho mais baixo, 3, 4 centímetros ali para o dia a dia, nada muito exagerado. Deixa para usar aquele saltinho mais, né, em algum outro momento. E os homens acabam querendo calçados como, por exemplo, a chuteira, muito apertados. E aí promove novamente. Então, a primeira dica é fazer o uso de protetores. Protetores para evitar que esse calo permaneça ali. E aí, ao invés de você estar lixando, fazendo aquela raspagem muitas vezes com lâminas, você fazer um leve lixamentozinho ali com a própria lixa do pé, mas realmente o ideal é procurar um profissional para acabar com esse problema. Muito bom. Vamos falar dessas rachaduras. Quando você fala em lixa, existem pessoas que gostam também. Quem é que nunca foi pro quintal e deu aquela lixada no pezinho no chão? Sim, então, isso é um grande risco, principalmente para os idosos que já têm aquela dificuldade de sentar para fazer a própria higienização dos pés. Então, é recomendável que use uma escova, como aquelas escovas para banho, para escovar as costas. Então, coloca um banquinho aí para o seu idoso, para você que já está com a dificuldade aí em se curvar. Coloca um banquinho lá no banheiro, pega essa escova e faz a escovação do seu pé. E aí ter um espelho também para que você olhe e veja se não há alguma perfuração, algum machucado, para não ter nenhum tipo de risco. E aí evitar, porque assim, esse chão ele pode estar contaminado. Vem muita coisa pelo ar, de repente o vizinho tem lá um gato, um cachorro. E até pombos, né? Exatamente. Que muitas e aí, vezes estão assim pelo quintal, pelo essa condomínio. sujeira vem pelo vento, né? Fica ali naquele chão e quando você está com a rachadura, aquela pele está aberta. Então quando você passa ela no chão, você pode acabar contaminando o seu pé e tendo algum outro problema mais sério. Vamos mostrar o olho de peixe. Olha só a situação desse pé. Esse é o chamado calo de fígado. Ó, vamos dar uma olhadinha. Calo de fígado. Aí é visivelmente A claro, né? Esse daí é o olhinho de peixe. Por que o olhinho de peixe costuma, principalmente, aparecer na vida de algumas pessoas com mais idade? Eu acho, na verdade, isso varia muito. Né? Pessoas que gostam de viajar muito para áreas de Pantanal, assim, acaba acontecendo. Porque, na verdade, esse olhinho de peixe é um bichinho. No caso, existe esse olhinho de peixe, existe um outro calozinho, Sim. que é totalmente diferente do olho de peixe? Então vamos falar das duas situações. Vamos lá. Esse daqui é o olho de peixe, que na verdade é um tipo de um fungozinho também? Na verdade, ele é como se ele fosse um vermezinho, que se aloja ali dentro. E temos também que é muito parecido, que você tem que verificar. Aqui para nossa região não tem tanto. É muito raro acontecer. São mais pessoas que viajam e retornam para cá com eles. Eu tô te falando isso porque mamãe vira e mexe, ela dizer, menina, tira bem aqui esse calozinho, que eu não sei por que ele nasceu bem aqui no meu pé, bem pequenininho. Isso. Ali... E aí ela dizia, menina, pode tirar. Eu falei, mãe, aí... Obviamente, né, pedido de mãe é pedido de mãe. Eu ia lá e tirava. Ele sai inteirinho. Aí ele sai inteirinho, uma bolinha, um calozinho. Ali é o que nós chamamos de calo miliar. O que é isso? Ele é um calo que, com a pressão, muitas vezes do calçado, conforme você vai andando, ele vai criando aquela calosidade naquele ponto. Você consegue fazer a retirada dele. Só que nós temos o calo nuclear, que ele é um calo bem invasivo. Ele fica com uma calosidade maior aqui na planta do seu pé e acaba que ele começa uma perfuração de dentro para fora. Cria a chamada raiz? Tipo isso, As mas quando você dizem, pisa, né? A sensação é que tem uma agulhinha furando ali, um espinzinho naquele Não local. deixa de ter, né? Porque ele tá mais profundo. Isso, e aí ele começa a doer. Então, aí o que é que muitas pessoas fazem? Fazem receitas caseiras para tentar acabar com esse problema. E aí é onde começa um outro problema, porque a tua pele já está danificada e você joga um ácido, digamos assim, né? Porque essas misturinhas muitas vezes são ácidas e você joga ali em cima e acaba tendo uma perfuração na pele. Pronto, já que você falou sobre esse assunto, a gente chama a atenção daquelas pessoas que já têm um calo. O povo diz, não pisa no meu calo, porque realmente dói. Essa é a palavra certa, né? Exato. Dói mesmo. E quando a gente fala de raiz, é porque os mais velhos dizem, né?
que calo, com o passar do tempo, dependendo de como foi, ele cria uma certa raiz. Calo tem cura? Dá para resolver o problema? Até os mais... Dá para fazer cirurgia em calo? Dá sim, mas a questão do calo, porque assim, você tem que fazer evitar. Então não adianta começar um tratamento se você não evita os calçados que você já utiliza, se você não faz uma hidratação, se você não tem um cuidado diferenciado com o seu pé. Então, por exemplo, tem, como eu comentei atrás, a questão dos jogadores que usam as chuteiras. O que é que eles fazem? Eles utilizam essas chuteiras muito apertadas, porque para eles o pé está mais protegido. Mas na verdade não. Então, o ideal é o quê? Que haja uma mudança de calçados, um pouquinho mais folgado ali na área dos dedos, um pouquinho mais largado. Então, quando você for numa loja para comprar um calçado, ter esse cuidado, faz uma pré-inauguração desse calçado ali na loja, anda para um lado para o outro, senta, levanta, para que você note se esse calçado está ou não machucando seu pé. Muito bom, você está falando aí de calçados. Uma vez eu fiz uma dica de colocar o calçado, porque às vezes o calçado ele tá apertado na frente, mas ele tá folgado atrás e fica saindo do pé. Às vezes acontece, Sim. Né? E me ensinaram, Vanusa, você coloca um saquinho, né? Com água dentro e coloca dentro do sapato e coloca esse sapato dentro de um outro saco e coloca no congelador. Menina, que prejuízo. Acabou meu sapato. Eu perdi o sapato. Eu falei, essa dica eu não faço mais. Eu não faço nunca mais. Então, as pessoas compram muitos calçados na ideia de lacear Sim. ele com o tempo. Então, o ideal é que você não passe por esse processo. Sim. Compra um calçado na loja que você realmente sinta que ele está dentro do teu conforto. Vai ser confortável. Essas receitinhas... Algumas dão certo, outras Algumas não dão, não. viu, gente? Eu não vou dar essa dica de jeito nenhum pra você fazer, porque você vai destruir os seus sapatos, assim como eu fiz comigo. E a maioria dos nossos calçados, eles não são feitos para uma lavagem, para água propriamente. Então, é uma pequena higienização por fora, e aí você pega um pano limpo e seco, borrifa um pouquinho de álcool 70 e faz uma higienização, não muito úmido, faz uma higienização por dentro desse calçado, deixa ele ali 4 horas reservado. Então, o ideal é que todo dia, você que precisa usar o mesmo calçado, dia após dia, faça uma higienização com ele, pelo menos 3 vezes por semana ao chegar em casa. E o que falar das esfoliações? Uma vez apenas, de quanto em quanto tempo ou não? Você pode esfoliar mais vezes? Porque hoje no mercado existe vários produtos para você fazer uma esfoliação nos pés, né? Olha, o que é todo santo dia são as hidratação, creme Certo. próprio para os pés. A esfoliação, ela deve acontecer 1 vez por semana. Então, evitar as lixas e usar o esfoliante. Tem esfoliante próprio para os pés, e aí você observa o granulado, porque tem produtos que são bem mais fortes. Então, você aplica ali e você já nota, o pé realmente sente aquela esfoliação. Então, observa o produto que você vai comprar, qual a qualidade dele e observa a tua pele. Se for uma pele muito sensível, utilizar um calçado, um esfoliante com o granulado um pouquinho menor. Tá certo. E pra gente finalizar, eu queria que você me falasse dos pés dos nossos diabéticos, né? Como sim. devem ser cuidados. Então, os pés diabéticos, eles precisam de uma atenção bem maior. Então, uma escova própria para ele fazer essa escovação. Para aquele diabético que já está numa certa idade, ter uma escova diferenciada, como a que eu mencionei lá atrás. E a família também observar, se não tiver como acompanhar esse idoso todos os dias, observar o pé, olhar entre os dedos. Então, deixa um espelhinho para ele ali próximo, em algum lugar no chão, para que ele vá lá e faça uma análise ele mesmo do próprio pé, se não tem alguma perfuração. Porque o diabético, a sensibilidade dele é um pouco menor nos pés. Andar um pouco descalço, observar se sente o calor e o frio do chão que ele está ali pisando. E os calçados, ter muito cuidado com os calçados que utiliza. Tá certo, eu quero agradecer pela sua presença e dizer que o pé da nossa podóloga é lindo. Não acreditem. É muito lindinho, gente. E dizer pra você que tá assistindo aí nosso programa que você pode sim entrar em contato com esta grande profissional para que ela possa lhe atender e passar outras dicas se caso você ficou com alguma dúvida, tá bom? Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, é só me procurar lá no Instagram, Juliette Gonçalves _podóloga, e também pelo Instagram da Metamorfose Spa.